paz do Senhor para os irmãos. Amém. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deus abençoe os irmãos, pastor Moisés, pastor Carlos, os demais membros da diretoria que ficaram na liderança nesse período que estivemos fora. O trabalho da Bahia está abençoado, apesar das lutas. Eu cheguei agora de tarde direto, eu vim direto para cá, que ainda estou moído. Foram 30 horas de ônibus para lá, mais 30 horas de ônibus para cá. 30 horas. Já ouviu aquele negócio de mais quebrado que arroz de terceira? Estou mais quebrado que arroz de quinta. Além de que ainda não estou conseguindo dormir direito, ainda mais nessas circunstâncias. E a falta do sono piora mais a situação. E dormir sentado, prensado num ônibus, também é bem difícil, né? Mas o trabalho está abençoado. Os irmãos ficam implorando para a gente ficar mais tempo. Não deu para visitar as congregações. Nós temos muito trabalho novo, obra em andamento. Mas dessa vez estivemos só na sede, realizando seminário para obreiros, reunião geral, uma assembleia extraordinária, e o povo está animado e Deus está abençoando, o trabalho está em franca expansão, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 18 até o 22. Todos acharam? Vamos ler juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Repita esse verso 19. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Vamos ler até o final, né? Já está acabando, e os versículos seguintes também são interessantes. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, eu comecei com esse texto, e eu peço que os irmãos fiquem com a sua Bíblia aberta, que nós vamos começar hoje o assunto que tínhamos anunciado semana passada, se Deus nos permitir, e alguns temas serão abordados. E eu quero ler aqui a abertura dessa apostila, com a qual a gente vai trabalhar, que tem o segundo texto. O presente trabalho, longe de pretender esgotar um assunto de tamanha importância para a vida de qualquer pessoa, tem o objetivo de despertar todos aqueles que desejam uma vida de vitória no terreno espiritual para os inegáveis fatos e incontestáveis realidades da carne, que é o adversário mais difícil que o homem tem, o maligno, que embora muita gente se engane, ele não é o mais difícil, ele é coadjuvante. O mais difícil adversário que nós temos é a nossa própria carne, ou seja, somos nós mesmos. E o Espírito Santo, que é o mais poderoso aliado que alguém pode ter em qualquer situação da vida, espiritual ou secular. Portanto, o meu apelo e o meu desejo é que os irmãos estejam atentos e diligentes para os temas que vamos abordar, quais sejam. Primeiro, a pessoa do Espírito Santo, por isso começamos com esse texto. Depois nós vamos falar sobre o cristão, porque a partir daí nós vamos correlacionar o cristão com a carne, com o maligno e com o Espírito Santo. Vamos procurar entender
como a gente se relaciona e qual é a nossa visão, o nosso entendimento. Vamos rever muitos conceitos com relação à nossa própria carne e a esses elementos que nós apontamos aqui, o Espírito Santo e o maligno. Há muita confusão nessa área e, por conta disso, há muita fraqueza espiritual. Tem gente que desiste no meio da caminhada porque ele não consegue compreender determinados assuntos. E esses aqui são assuntos que eu reconheço que não são muito fáceis, não são muito simples, não. Nós sofremos uma tentação muito grande para interpretar essa atuação da carne na nossa vida, e a gente nem sabe direito o que é essa carne que a gente tanto fala, né? A pessoa pensa que a carne é o corpo físico. Quando a Bíblia fala de carne, de tentação da carne, de concupiscência da carne, na verdade, pouco tem a ver com o corpo, com a matéria. E a gente precisa entender isso. E como que a gente vai lidar com isso? Então, como a gente vai começar agora, falando do Espírito Santo, eu li esse texto. E eu pedi aos irmãos que destacasse o verso 19, que diz assim: não extingais o Espírito. Como alguém pode extinguir o Espírito? É possível extinguir o Espírito? Que Espírito é esse que a gente pode extinguir? Ué, mas está falando do Espírito Santo? Estamos falando do Espírito Santo. Mas alguém pode extinguir o Espírito Santo? Não, diretamente, objetivamente não. Mas você pode expulsá-lo da sua vida. Isso é uma forma de extinguir o Espírito Santo. Ele continua o Espírito Santo, ele continua no seu lugar, mas eu posso extingui-lo da minha vida. E aliás, é isso que tem acontecido na maioria dos casos. Nós alijamos o Espírito Santo da nossa vida. Nós não queremos saber do Espírito Santo. Me desculpe aqui a franqueza, mas a gente continua insistindo em pensar que ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, ter dons do Espírito Santo, significa que você está assim com o Espírito Santo. Não significa comunhão, não significa salvação, não significa santificação, não significa que o Espírito Santo atue na sua vida. Significa apenas que ele te deu uma ferramenta e você usa essa ferramenta toda hora. Mas quando ele fala não extinguir o Espírito, é não tirá-lo da sua vida. Ou seja, deixe que ele governe a sua vida, submeta-se a ele, renda-se a ele, siga apenas o que ele orienta. Não faça da sua cabeça, não faça da sua visão, não tenha sua própria opinião. Submeta tudo que vai fazer ao Espírito Santo e confie nele, espere que ele vai fazer, ele vai falar alguma coisa, ele vai orientar de alguma forma. Mas o que vemos hoje é totalmente o contrário. Eu decido o que eu quero e ninguém tem nada com isso, nem igreja, nem pastor, nem Deus, nem Espírito Santo, ninguém, não preciso falar com ninguém. Eu estudo, eu aprendo, eu decido, eu tomo iniciativa e se der certo, palmas para mim, se der errado, o problema é meu, ninguém tem nada com isso. E a gente vai seguindo a vida, tropeçando, caindo, rolando, ribanceira abaixo, e a gente não se dá conta que a gente está expulsando o Espírito Santo da nossa vida. Algumas vezes que eu trouxe esse assunto aqui, eu citei que eu sou do tempo da minha infância, que as pessoas iam ao pastor para pedir oração e pedir resposta de Deus para tudo que fazia, até para namorar. Aí os irmãos zombam, a juventude de hoje dá gargalhada, que palhaçada, que bobeira, que isso? Para casar, quem escolhe sou eu caso com quem eu quero, eu namoro quem eu quero, eu fico com quem eu quero. Essa é a visão de hoje. Mas não é de hoje, é de hoje há 40 anos para trás. É de hoje que já começou há muito tempo, é um hoje que já está velho. Que as pessoas disseram assim: eu não preciso do Espírito Santo, eu não preciso de orientação, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de Deus, eu não preciso de orientação, eu não preciso de oração, eu não preciso de pastor, de opinião de ninguém. Eu aprendo, hoje ainda mais, que tudo está ao alcance dos meus dedos na internet, basta digitar. Eu não preciso de ninguém. Você precisa de Deus? Quem precisa aqui? Você precisa do Espírito Santo? Você pede orientação a Ele para os negócios que vai fazer?
Aí para aí, não responde rápido não, pra você não mentir. Você pede mesmo? Pede e espera? Ou pede para inglês ver? Eu peço, mas já estou agindo. Irmãos, tem coisa que a gente tem que agir. Não vamos confundir. Não vamos confundir. Tem coisa que eu preciso agir. Eu tenho que ter fé e agir. Correr atrás do meu objetivo, correr atrás daquilo que é interessante, necessário para a minha vida. Desde que seja algo justo. Agora, há coisas que precisam ser entregues na mão de Deus e precisa se esperar. Precisa de confirmação de Deus. Se Deus disser não, é não. E se você estiver no meio do caminho, no meio da sua jornada, Deus disser não, você tem que retroceder, você tem que se render. Então, ter a percepção de o que eu devo fazer, e orando e fazendo, e ter a percepção do que eu tenho que orar e esperar, já é sinal de que você tem ou não comunhão com o Espírito Santo. Se você tem comunhão, você vai saber o que você espera e o que você caminha. Você vai trabalhando, vai entregando na mão de Deus e atento, a qualquer momento Deus pode falar, não, para e volta aí, meu filho. Deu para entender? Então, baseado nisso, já que nós vamos começar falando do Espírito Santo, vamos lá apresentar a pessoa do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa, sim ou não? Há muitas polêmicas, né, sobre a pessoa do Espírito Santo. Não, ele não é uma pessoa, ele é só Espírito. Porque uma pessoa teria corpo, não necessariamente, né? Ele é uma pessoa porque ele tem todos os atributos de pessoa. E aí, ele é considerado a terceira pessoa da Trindade, não que ele seja menos importante, é porque são três, né? Um é o primeiro, outro é o segundo, outro é o terceiro. Embora com funções distintas, a Bíblia afirma que o nosso Deus é um Deus trino e triuno. Entende a diferença? Trino significa um Deus formado por três pessoas distintas. E triuno significa que as três pessoas distintas se unem, se fundem nos seus objetivos. Não há divisão, não há cabo de guerra, não há disputa de poder. Então estão unidos como uma só pessoa. Então ele é trino e é triuno. O Espírito Santo é uma dessas três pessoas. Ele é coautor da criação, ou seja, no ato da criação do universo, ele estava presente. A Bíblia diz que o Espírito de Deus está lá em Gênesis capítulo 1, verso 2. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Primeiro capítulo da Bíblia. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas. Em algumas versões, sobre a face do abismo. Então, no ato da criação do universo, ele já estava lá. Então, significa que ele também é eterno. Nós já falamos de eternidade e perpetuidade. Eternidade é algo que não tem princípio nem fim. Sempre existiu e sempre existirá. Não dá para explicar, né? Se é difícil explicar a eternidade daqui para o futuro, mais difícil é explicar a eternidade daqui para trás. Como é que uma coisa sempre existiu, nunca teve princípio, mas existe? Quem consegue conceber isso? Se é difícil entender uma coisa que não tem fim, imagina como é que é difícil entender uma coisa que não tem princípio. Mas a Trindade Celestial é eterna, sempre existiu, e o Espírito Santo faz parte disso. No ato da criação do universo, o Espírito Santo estava lá. Ele é, portanto, coautor. Ele é autor e consumador ou conservador da vida. Portanto, o Espírito Santo é dinâmico. É ele quem sustenta a vida. Qual vida? A vida. A vida.
Vai entendendo por que a gente não pode extinguir o Espírito Santo, por que você não pode ignorá-lo. Ele é infinitamente mais importante do que a gente imagina e infinitamente mais indispensável do que a gente possa pensar. Ele é uma pessoa, porque tem todos os atributos de pessoa. Vamos ver alguns, a gente não vai poder ver todos. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 29. Enquanto os irmãos vão abrindo, vamos ver aqui quantos atributos de pessoa, que só pessoas têm. Só uma pessoa tem esses atributos. Ele fala, ele ouve, ele dirige, ele cria, ele sente ciúmes, ele se entristece, ele ajuda, ele geme, ele intercede, ele capacita, ele convence. E outras coisas mais, citamos algumas. Algumas referências, Atos capítulo 8, verso 29, quem pode ler em voz alta, por favor? Ninguém achou? Atos 8, 29. Quem disse para Filipe? O Espírito. Disse o Espírito a Filipe, ele ouviu a voz do Espírito Santo. Junta-te a este carro. Mas nós vamos ver outras vezes o Espírito falando. Lá em Atos capítulo 13 está escrito assim: e disse o Espírito, separai-me a Barnabé e Saulo para uma obra que vos tenho chamado. Quantas vezes nós vamos ver o Espírito Santo falando? Lá em Apocalipse nós vamos ver quantas vezes aparece a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele fala, atributo de pessoa, ele ouve, ele dirige. Vamos ver Romanos 8, 14, mesmo capítulo aí, verso 14. Quem achou? Todos os que são guiados, guiados no sentido de dirigidos, orientados, conduzidos. Então é atributo de pessoa, é um atributo de pessoa. Ele cria, ele sente ciúmes. Quer mais pessoal do que isso? Sentir ciúmes. Vamos ver, onde que está escrito isso? Tiago capítulo 4, verso 5. Abra aí, Tiago capítulo 4, verso 5. O Espírito Santo tem ciúme. Tem ciúme. E o texto que nós lemos agora em Tessalonicenses deixa claro que ele pode ser extinto também, né? Ele pode ser extinto. Eu posso extingui-lo da minha vida, dos meus negócios, dos meus assuntos, das minhas decisões. Quem achou Tiago 4, verso 5? O Espírito que em vós habita, em nós, tem ciúmes. Quer mais pessoal do que isso? Conhece alguém que não tenha nenhum ciúme? Tem que ser meio doente para não ter ciúme nenhum. Não estou falando de ciúme doentio, não é o ciúme maluco, aquele ciúme que não tem fundamento. Aquele ciúme que você desconfia, você vai lá e mata a pessoa porque você desconfiou que ele está traindo. Isso aí é doença, isso é maluquice. Você desconfia, você sonha, aí mata o parceiro, porque você sonhou, aí você acredita no sonho. Imaginou que pode estar acontecendo, aí você não dorme, não come, não bebe, briga, faz confusão, separa, porque você imaginou, não tem prova, não tem nada que te dê base para você reagir dessa forma, mas você reage porque é doente. Isso é o ciúme, não é esse o ciúme do Espírito Santo, não. O ciúme é aquele natural de quem ama. Quem ama sente ciúme. Ciúme natural. E o Espírito Santo nos ama como propriedade dele. Então ele sente ciúme, coisa de atributos de pessoas. Ele se entristece, ele ajuda, ele geme,
Ele intercede. Só no gemido e no interceder aí nós temos uma referência só, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Quem achou? Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então ele ajuda, ele geme, ele intercede. Aquele momento que você está mergulhado na presença de Deus, numa dor terrível que você não sabe nem se expressar, uma necessidade que te causa angústia, aflição, só tem gemido, lágrima, de repente você não consegue pronunciar uma única palavra. Deus precisa ouvir o seu pedido, mas você não tem condição, aí o Espírito Santo vem e te ajuda. Aí você não sabe por que está com aquele gemido doído que ninguém consegue entender. Aí você pensa que é você que está gemendo, não é mais. É o Espírito Santo que está levando o seu gemido até a presença de Deus. Ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também capacita e convence. Também convence. A Bíblia diz que Jesus falou que quando ele viesse, ele convenceria o homem da justiça, do juízo e do pecado, da justiça e do juízo, né? Então ele convence, ele santifica, ele capacita, ele regenera. A pessoa do Espírito Santo não pode ser extinta, não pode ser negligenciada, não pode ser aviltada, não pode ser ignorada. E nós precisamos compreender mais a pessoa do Espírito Santo para nos apegar mais a ele. Eu dizia, alguns dias atrás, não lembro mais onde, que o Espírito Santo é que manifesta tudo que a gente tem da parte de Deus aqui na terra. A gente diz assim, Jesus está presente, Ele está operando. Isso está no próximo item, diz assim, o Espírito Santo é extremamente humilde, ele não fala nada ou não faz nada de si mesmo, mas ele faz para o Pai e para o Filho, ou ele faz do Pai e do Filho, ele nunca se gloria a si mesmo. O maior exemplo de humildade que a gente possa ter na vida é o Espírito Santo. É impossível alguém se comparar em humildade ao Espírito Santo. Porque nós aqui na terra, se nós fizermos o mínimo, pode ser a ínfima coisa, e não formos reconhecidos, não formos aplaudidos, a gente não quer fazer mais. Mas pastor, estou aqui há tantos anos, fazendo, o senhor nunca viu, nunca deu um elogio, nunca citou meu nome, nunca me promoveu, nunca me consagrou a nada. Eu vou mudar de igreja. Aí você muda de ministério, você muda de igreja. O Espírito Santo trabalha a vida inteira. Ele nunca aparece. Nunca ninguém diz que ele fez nada. E na verdade é ele que faz tudo. É ele que faz tudo. Quando a gente diz assim, Deus está presente, eu pergunto aos irmãos, Deus está presente? Cuidado para você não falar bobagem. Lógico que ele está presente, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, lógico que ele está presente. Ele enche o universo. A Bíblia diz que ele senta no trono e apoia os seus pés na terra. Então, ele enche o universo. Ele está presente em qualquer lugar. O salmista diz que não há para onde se esconder da presença dele. Então, ele está presente. Porém, quem manifesta esta presença é o Espírito Santo. E eu vou provar já, na Bíblia. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta em São João, capítulo 16. Capítulos 15, 16, 17 de João são tremendos. E aí, a gente diz assim, Jesus está curando. Quem está curando é Jesus? É. Mas através de quem? Quem é que está agindo aqui para Jesus curar? O Espírito Santo.
O irmão é batizado com o Espírito Santo, diz assim: Jesus está batizando com o Espírito Santo. Você já ouviu alguém dizer que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa na igreja? Quem já ouviu falar? Quem faz é Jesus, é Deus. Deus está operando, Jesus está operando, Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está batizando, Jesus está isso, Jesus está salvando. Jesus aparece, o Pai aparece, o Espírito Santo. Você só lembra do Espírito Santo quando está havendo uma manifestação de dons. Mas as diversas operações de Deus que chegam a nós só chegam por causa da atuação do Espírito Santo. Eu diria que o Espírito Santo são as ondas que são transmitidas do Pai para nós. Assim como eu estou falando nesse aparelho aqui, microfone sem fio, ele tem um transmissor aqui dentro. Esse transmissor aqui está ligado numa frequência, ou ajustado na frequência de um aparelho que está lá na mesa. Eu acho que está lá, né? Está lá, um receptorzinho. Só funciona esse microfone naquele aparelho. Se eu pegar um outro microfone sem fio, não vai sair lá não. Só se tiver ajustado na mesma frequência daquele aparelho lá. E essa, quando eu falo aqui, esse transmissor joga esta onda elétrica, né, que produz o som, para aquele aparelho que capta lá. Eu comparo que aqui Deus está trabalhando, lá no trono, e aqui o Espírito Santo como onda está vindo até nós, trazendo o que Deus está fazendo lá e o que o Cristo está fazendo. Sem essa onda transmitida de Deus para nós, nós não sentimos nada aqui. Corta essa transmissão aqui e você não ouve a minha voz lá. Sem o Espírito Santo, nada que Deus fez chega a nós, nada. Quem salva é Jesus? Ele realizou a salvação há 2000 anos atrás. Como é que ela chega a nós hoje? Porque tem o Espírito Santo transmitindo a salvação. Tudo que Deus faz é transmitido pelo Espírito Santo. A própria presença de Deus é transmitida pelo Espírito Santo. Vamos ver João capítulo 16, verso 13 e 14. O que está escrito aí? João 16, Evangelho de São João, capítulo 16, verso 13 e 14. Quem pode ler? Ouvido. Vamos todos ler esse verso, está no telão aí? Todo mundo junto, a uma só voz. Mas quando... Ele não falará de si mesmo. Imagine, mano, eu me lembro que uma vez, a gente estava numa reunião de obreiro aqui, e eu precisava de um obreiro para ajudar um pastor numa congregação. E aí, quando eu disse assim, irmão, estou precisando de um obreiro para a congregação tal. Aí um irmão disse assim, eu falei, opa, graças a Deus, rápido, o cara está disposto. Tá bom, então amanhã o irmão vai lá na congregação e procura o pastor fulano, você vai ajudar ele lá. Aí o irmão caiu na minha mão. Eu pensei que era para ser o titular, para ajudar não. Dessa forma aí. Na frente de todo mundo. Os obreiros antigos sabem disso. Eu pensei que era para ser o dirigente, para ajudar não. Aí Jesus fala assim, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando ele vier, ele não vai falar nada dele. Ele não pode falar dele mesmo, ele vai falar o que eu mandar e o que o Pai mandar.
Ele só vai manifestar o que vier do Pai e de mim. E o Espírito Santo diz assim: eu estou aqui, pode mandar. É como se dissesse: você nunca vai aparecer, você não vai ser consagrado a nada, você não vai ser promovido a nada, não vou citar teu nome, ninguém vai reconhecer, mas você vai fazer. Eu disse assim: vou fazer. Mas o crente, meu irmão, cheio do Espírito, se não der um pódio para ele, ele some, ele muda de igreja. Se não der oportunidade para ele falar, para pregar, sapatear, rodopiar, ele vai embora. Se não consagrar o ministério do jeito que ele quer, ele vai embora. Não fica não. E o Espírito Santo, de eternidade a eternidade, ele é Espírito Santo. Ele continua no lugar dele, ninguém reconhece, ninguém quer saber, ele continua fazendo o mesmo trabalho, né? No anonimato. Ele é extremamente humilde, nada fala ou faz de si mesmo ou para si mesmo, mas para o Pai e para o Filho, ou do Pai e do Filho, nunca se gloria a si mesmo. Ele tem como símbolos a pomba, o fogo, o azeite, o óleo, a água. Ele também é o início da relação do homem com Deus. Vamos ver por quê? João 16, versos 8 a 11. Nós lemos agora o 16, do verso 13 a 14. Agora vamos retroceder do versos 8 a 11. Diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando eu digo que ele é o início da relação do homem com Deus, escute bem isso. O dia que o homem, ele pensa que ele resolve, presta atenção, ele pensa que resolve ser um crente. Eu hoje resolvi que eu quero voltar para Jesus, eu resolvi que eu quero aceitar a Cristo, eu resolvi que eu quero ser um verdadeiro religioso cristão, eu resolvi que eu quero... Não. Você só resolve se o Espírito Santo te convencer que a sua vida não presta. Enquanto a pessoa não é convencida, e é um convencimento de dentro para fora, não é de fora para dentro. É um confrontamento interno. O seu espírito e a sua alma se confrontando com as realidades que o Espírito Santo coloca na sua mente, no seu coração. Enquanto ele não reconhece, ele zomba de Deus, ele zomba da igreja, ele zomba da palavra, ele finge que está tudo bem. É provável que eu esteja falando com algumas pessoas aqui que viveram isso. Enquanto está no mundo, eu não quero saber. Se vier algum pastor, algum pregador falar alguma coisa comigo, me chamar a atenção, eu vou dizer assim: o que você tem com isso, cara? Eu estou vivendo a minha vida, eu estou bem do jeito que eu estou. Eu posso perguntar se alguém aqui já viveu isso? Posso? Quem já viveu isso aí? Olha aí. Mas é porque os irmãos ficam com vergonha, né, de levantar a mão. Mas a maioria, enquanto a pessoa está no mundo, ele não se convence. Não há palavra, não há pregação, não há conselho. E quanto mais você tenta aconselhar, mais ele se irrita. Olha, se é para eu ir na igreja, para vocês ficarem me convidando lá para lá na frente, eu não vou não. Chama não, que eu não quero esse negócio não. O dia que eu quiser eu vou. É desse jeito aí. Zomba, fala besteira, persegue, apedreja. Nós temos um irmão aqui que de vez em quando ele lembra disso, né? Cadê o Maurício? Maurício está aí, né? Maurício, quantas vezes a gente ia para o Pau da Fome, subir aquele morro, aquelas montanhas lá, para evangelizar, ele toda hora ele fala isso: mas joguei muita pedra nos irmãos, joguei muita pedra. E era isso, mano. Quem viveu o evangelho nessa região aqui de 50 anos para trás, 40, 50 anos, como nós tomamos pedrada, quanto nós fomos xingados, quando soltava cachorro em cima da gente.
E vai falar com essas pessoas que está errado? Não, eles estão no direito deles. Você vê até nos meios públicos, pode-se falar o que quiser de crente que não dá nada, já viu? Pode escarnecer, zombar, falar de pastor, falar de evangelho, falar de Bíblia, falar de Deus, falar de Cristo, pode fazer o que quiser, não dá problema nenhum. Mas você falar contra homossexualismo, aí dá problema. Aí você vai ser preso, vai responder processo. Mas zombar da sua fé, todo mundo pode. Principalmente se for a fé evangélica, pode zombar à vontade. Porque eles se convencem que errados somos nós. Você não precisa se privar de nada da vida, você tem que viver a vida à vontade. Só que chega um momento que o homem está sozinho, ele e a sua consciência. E o Espírito trabalha na vida dele de uma tal maneira, ele não tem consciência de que é o Espírito, mas de repente ele se pega sentindo mal. Eu preciso mudar. A minha vida está ruim. Do jeito que está não presta. Eu preciso mudar, eu preciso procurar uma igreja, eu preciso procurar Deus. Quando a pessoa toma essa decisão, alguma coisa trabalhou no seu interior. O Espírito Santo convenceu a ele de que a sua vida está ruim. Aí não precisa pastor pregar, ele vai procurar. Quem convenceu o filho pródigo a voltar para casa? Ele diz assim, não foi a fome, não foi não, porque ele já tinha passado fome outras vezes. Foi a falta de dinheiro também, não foi não. Em algum momento a consciência despertou, falou, espera aí, eu não preciso passar por isso. O Espírito de Deus trabalha assim. Quando a pessoa pensa que está tomando uma decisão de vir para Cristo, vir para a presença de Deus, na verdade, o Espírito Santo trabalhou na sua vida e o convenceu, o fez sentir-se mal com a situação que ele estava vivendo. Então, o Espírito Santo convence o homem, está escrito aqui, quando ele vier, ele convencerá o homem. Ele convencerá. É esse confronto interno que acontece do ser com os seus atos. E o Espírito Santo é o fiel da balança. Aliás, eu abro parênteses aqui para lembrar os irmãos algo que eu já repeti várias vezes. Se você é uma dessas pessoas que luta para ficar de pé, e você está sempre caindo, escute bem isso, você está sempre caindo, toda hora você diz assim, agora eu vou ficar firme, eu quero ficar firme, daqui a pouco você desliza de novo, mergulha de cabeça, pisa numa casca de banana, vai embora. Mas aí imediatamente, quando você mergulha no erro, você cai. Mergulha não é bem o termo não, que mergulhar é algo que você faz de propósito, né? Você mergulhou porque quis, mas quando você cai, é acidente, você fraquejou, você não resistiu, você acabou caindo. O que acontece quando você tem o Espírito Santo como fiel da balança? Ele está lá dentro, ele mora em você, ele está na sua vida. Você acabou de cair, imediatamente, às vezes no ato que você está caindo, o Espírito Santo já faz você sentir. Diz assim, ah meu Deus, tem misericórdia, eu não devia estar fazendo isso. Se isso acontecer com você, dê glória a Deus. Se isso acontece com você, dê graças a Deus, porque o Espírito Santo está na sua vida. Ele, todas as vezes que você é convencido que está errado e você precisa consertar, dê graças a Deus. É sinal que o Espírito Santo está lá. Agora o perigo é quando você não acha que fez nada demais. Não, está tudo certo. Então, meu irmão, começa a chorar, porque o Espírito Santo já foi embora. Já foi embora. Deu para entender isso? Se você comete um erro e reconhece, é porque o Espírito Santo te convenceu que você estava errado. Então você tem que dar graças a Deus e se levantar. Levanta e vamos seguir em frente. Se cair de novo e você sentir a mesma coisa, dê glória a Deus de novo. Diz assim, Senhor, muito obrigado que a tua misericórdia ainda está sobre mim. E você vai clamando a Deus e vai levantando e seguindo. O Espírito Santo convence do erro, da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Ele também é indispensável na manutenção da comunhão com o homem, ou do homem com Deus. Ele é quem santifica. Lembra que eu já falei aqui várias vezes, que quem fecunda a palavra de Deus dentro de nós é o Espírito Santo? É como o espermatozoide e óvulo. Um sem o outro não vai gerar vida. Não existe essa possibilidade. Um sem o outro não tem vida.
A palavra sem o Espírito Santo não faz efeito, o Espírito Santo sem a palavra também não. O que vai gerar uma vida de santificação, uma vida nova, de regeneração, é a fusão do Espírito Santo com a palavra dentro de nós. Ele faz nascer um outro ser, não de carne e de osso, mas na maneira de viver. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda e produz em nós a santificação, ou nos capacita a ser santos. O que é ser santo? É ficar numa redoma de vidro e não comer nem beber? Não. Ser santo, a palavra santo significa separado. E enquanto nós estivermos nessa vida, não existe santo, existe santificados, ou em processo de santificação. A santificação é um processo, significa separação. Eu olho na palavra o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. E aquilo que eu não devo, eu me afasto, eu me separo daquilo. Quando eu estou nesse processo de separação, eu estou me santificando. Santificar não é falar em línguas, não é orar com a boca no chão. Não, você pode orar com a boca no pó, dia e noite, e não se santificar. Santificar-se é se afastar do mal, é se afastar dos erros, é separar-se daquilo que desagrada a Deus. Então o Espírito Santo é quem nos ajuda no processo de santificação. O dia que nós formos verdadeiramente santos, nós somos tirados daqui. Se alcançarmos o nível de santificação, nós somos tirados daqui. Por isso que o apóstolo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, né? Que quando isto que é corruptível, aliás, verso 56, 57, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então, diremos, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? Abra aí, 1 Coríntios capítulo 15, os últimos versos. 1 Coríntios capítulo 15. O que é isso? É o estágio de santificado, atingir o nível de santo. Enquanto isso, a gente vai lutando, você evita uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois, daqui a pouco você fraqueja, cai num fracasso aqui, outro ali, e você levanta de novo, tenta se separar, daqui a pouco você tem outra queda. E quando a gente fala em queda, mas não seja hipócrita não. Não seja hipócrita não, isso acontece com todo mundo. É que a gente tem mania de classificar pecado, só algumas coisas que são pecados. Mas nós pecamos todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Tem gente que pensa que pecado é adultério, assassinato, vício, e mais nada é pecado. Pois a gente peca todo dia, toda hora. Então, todo dia a gente tem que se evitar. Onde está? 1 Coríntios 15, 53 em diante. Porque convém que isto que é mortal, ou que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. O que é isso? A santificação que só o Espírito Santo pela palavra pode trazer. E isto que é mortal se revista da imortalidade. É a garantia da vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, vamos ler todos juntos o último verso? Mas, graças a Deus... Não, vamos falar melhor, verso 57. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele segue, terminando esse capítulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou fechar já sobre a pessoa do Espírito Santo. Não estamos esgotando não, porque se a gente for falar de Espírito Santo, aquele nosso estudo de paracletologia, a gente fica um mês falando. Eu só estou dando uma pálida ideia, uma introdução de quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Se formos entrar nas suas atuações, a gente fala um mês inteiro e não esgota, tá? Então só essa introdução da pessoa do Espírito Santo. Ele é o único comissionado a conduzir a igreja ao encontro de Cristo nas nuvens.
Você que despreza a pessoa do Espírito Santo, você vai ficar aqui na terra. Não tem como subir. Você não pega foguete para ir ao encontro de Jesus nas nuvens, não. É o Espírito Santo que vai levar. Se não tiver em sintonia com Ele, não tem como. Lembra que eu acabei de dar o exemplo aqui, a ilustração do microfone aqui? Se não tiver ligado na sintonia do aparelho que está lá, a minha voz não chega aí. Então, se nós não estivermos na sintonia do Espírito Santo, não vai chegar a Jesus nas nuvens, não. A Bíblia diz que o Senhor virá nas nuvens e o Espírito Santo conduzirá a igreja até o encontro dele. Como eu vou fazer isso se eu não tenho nenhuma relação com o Espírito Santo? Eu acho que basta falar em línguas que está tudo certo. Então ele vai levar, ele vai conduzir. O Espírito Santo está prefigurado na figura do servo de Abraão. Quem é que lembra? O Eliezer, servo de Abraão. Quando Abraão chama o seu servo, né, o filho de Abraão, Isaac, estava na idade de casar, e Abraão chama o seu servo, seu mordomo, e diz assim: você vai procurar uma esposa para o meu filho, mas não pode dar errado. Que tarefa, né? Não pode dar errado, tem que trazer a moça certa para casar com ele. Você vai ter que ir, encontrar a moça, convencê-la a vir com você. Você tem que convencer. Depois que ela estiver convencida a vir com você para casar com meu filho, você vai entregar os presentes que eu estou mandando para você. Aí você vai dar presente a ela. Depois que ela estiver convencida e receber os presentes, ela se despede da sua parentela, aí você traz ela. E aí você vai ver o texto, a história de Isaac, que quando ela vem à distância e Isaac olha daqui, ele não espera ela chegar aqui. O que ele faz? O Eliezer está trazendo ela e ele está indo ao encontro dela. Vamos lá entender? Eliezer tipificando aí o Espírito Santo. Abraão tipificando Deus o Pai. Isaac tipificando Jesus, o Filho. A igreja, aliás, a Rebeca, tipificando a igreja. O Espírito Santo, que é o Eliezer, vem e convence do pecado, da justiça e do juízo. Você tem que vir a Jesus. Aí você está convencido, aí você vem. Aquele te salva, te santifica e te enche de presente, te enche de dons. Quando chegar a hora, você tem que despedir da sua velha vida, despedir do mundo, dos palavrões, de toda a imundícia. Despede da velha vida, porque você agora vai se casar com um homem de outra pátria, outra cultura. Aí o Eliezer vem trazendo. No meio do caminho, o noivo sai do seu trono e vai encontrar a noiva no meio do caminho. Jesus vem do seu trono até as nuvens, no meio do caminho. E o Eliezer, o Espírito Santo, vai levar a igreja já ataviada, né? Adornada com os dons, com a salvação, com o perdão dos pecados, convencido, já largou tudo para trás, agora vai ao encontro do noivo. Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, vai ficar aí. Por estas razões, o Espírito Santo é a presença extraordinariamente necessária e indispensável na vida de todo aquele que almeja uma relação perfeita e eterna com Deus. Para entendermos a nossa relação com Deus através do Espírito Santo, precisamos considerar quem somos e quais os principais adversários que precisamos vencer para estabelecermos esta relação. Por isso que nós abrimos falando do Espírito Santo, porque a gente precisa se conhecer. Quem é você enquanto carne? Que carne é essa que se fala? Como é que nós vamos tratar isso? Como é que tratamos a nós mesmos? E como é que nos relacionamos com esse Espírito Santo, com a nossa própria carne e com o diabo? Assim começaremos por admitir que somos, em primeiro lugar, cristãos. Em segundo lugar, falaremos da força da nossa carne contra o Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós vamos abordar como Satanás, o nosso adversário, procura usar a nossa carne para impedir a comunhão com Deus. De novo, não pensem em bobagem, não se precipitem, venham para a próxima reunião para a gente esclarecer esse negócio de carne aí, tá? Vamos esclarecer isso, porque o que derruba
é a interpretação equivocada sobre a carne. Aliás, sobre tudo, mas principalmente sobre a carne. Dessa forma, nós encerramos aqui hoje. E próxima terça-feira nós vamos falar de quem é o cristão. Será que nós somos cristãos? Quem é cristão aqui? A gente fica até com medo de responder, né? Deveríamos ser. Mas nós vamos descobrir que nem todos são. Deveríamos ser. Mas nós vamos descobrir que nem todos são. Se fomos verdadeiramente cristãos, lembra o apóstolo falou lá em Gálatas, se é que o Espírito de Cristo habita em vós, se é, ele não está dizendo todo mundo tem não, se é que o Espírito de Cristo habita em vós, se o Espírito de Cristo habita em nós somos cristãos, e se o Espírito de Cristo habita em nós vamos ver como é que é o comportamento de quem tem o Espírito de Cristo, quem é verdadeiramente cristão. Então, irmãos, por hoje é só. Próxima terça-feira, se Deus permitir, vamos falar do cristão e já entrar na sua relação com essa chamada carne, que tanto confunde e perturba a nossa cabeça.